Fala aí, pessoal, professor Alex Bassi aqui mais uma vez para passar uma nova aula para vocês, né? Hoje um assunto importantíssimo, bem legal, aula bem rapidinha. Vamos falar sobre ácidos e bases, ok? Antes disso tudo, pessoal, gostaria que nós nos atentássemos aqui um instante sobre as habilidades que nós temos que desenvolver nessa aula. O que é esse trem de habilidade? As habilidades é a missão do nosso rolê aqui, entendeu? A missão que a gente tem para entender qual é a nossa missão dessa aula. Nossa missão é, primeira, compreender, essa primeira aqui, ó, compreender as definições de ácido e de base, tá? Então, até o final dessa aula, eu espero que vocês, que são destros, tá? Que são alunos exemplares, entendam, compreendam quais são essas definições. Segundo, aqui, ó, entender a escala de pH. Ô, professor, mas eu não sei o que é isso. Calma, você não sabe mesmo, ainda não expliquei? Eu vou explicar. Até o final dessa aula eu quero que você entenda isso, ok? Outra missão do nosso rolê é utilizar valores da escala de pH para classificar soluções aquosas como ácidas, básicas ou neutras, tá? Professor, não estou entendendo nada. Calma, só guarda qual que é a nossa missão aqui para você já ir focando, tá? No que você tem que entender. A hora que chegar nesse assunto, você vai falar assim, ó, eu tenho que lembrar disso. E essa última aqui é reconhecer que se podem obter soluções neutras e a formação de sais a partir da reação entre soluções ácidas e básicas, tá? Então, beleza, pessoal. Eu quero que vocês já tentem focar nesses 4 pontos aqui, porque esse ou essas serão a nossa missão, as nossas missões desta aula, ok? Bom, para falar de ácido e base, nós temos que nos perguntar uma coisa: o que são ácidos? O que são bases? Onde já ouvimos falar disso? Onde encontramos? Parece aquele programa lá do repórter lá, não sei lá como que é que fala. Onde vivem, sabe? Então, aqui, ó. O que são ácidos? O que são bases? Tenta lembrar aí no seu coraçãozinho aí. Onde você já ouviu falar de ácido? Tá? Existe esse trem aí? Existe. Já ouvi falar alguma vez? Já ouvi sim. Já ouvi falar que tem ácido no nosso corpo. Já ouvi falar que tem uma doença lá que é através do ácido. Já ouvi falar que ácido é perigoso. Vamos ver então o que é? Ó, ácidos, tá? Vamos falar de ácidos e aqui depois nós falaremos de bases, tá? Mas primeiro os ácidos. O que vocês lembram de ácido? Inevitavelmente, né? Nós sempre lembraremos que ácidos são perigosos, tá? Sempre tem essa carinha de aviso aqui, ó, embaixo, tá? Lembramos dessa caveirinha também, tá? Tem vários produtos que têm ácido, eles podem causar algumas, não doenças, né, mas alguns acidentes quando em contato com a nossa pele, tá? Então, normalmente é essa visão que os alunos, né, têm. Eu já fui aluno e eu sempre tive essa visão de ácido como algo muito perigoso. E é perigoso? É sim, muito perigoso, tá? O que o ácido é? O ácido, ele é corrosivo. O que é isso, professor? Ele corrói. Corrói o quê? Ele reage, pessoal, com matéria orgânica, ele reage com água, ele reage com metais, tá? Ele corrói metais. Você colocar lá um pedacinho de prego dentro de um ácido, ele vai reagir com ácido, tá? O que mais que ele faz? Ele reage também com a água. E quando eu falo a água, nós temos que lembrar que nosso corpo tem água. Então ele reage com o nosso corpo. Eu até coloquei aqui um termo mais, um termo na verdade menos científico, né? Que é que ele derrete. Vocês gostam de assistir aquele programinha bem legal lá do Breaking Bad, quando tem um ácido lá que os caras usam para derreter o corpo de um cara lá? Então, isso é um ácido também. Professor, ácido derrete o corpo? Sim, ácido derrete sim, mas não desse jeito, tá? Ele depende do grau de força que esse ácido tem. Ó, palavra importante, já nós vamos falar sobre força de ácidos, tá? Bom, vamos lá. O que mais que o ácido é? O ácido ele é volátil. Professor, o que é isso? Volátil é que ele, quando você tem lá uma garrafinha de ácido, tem lá uma garrafinha de ácido, tá? Se ela estiver tampada, beleza. Mas se ela estiver destampada, o que acontece? O ácido é volátil, ele começa a sair, tá? E é perigoso daí, porque se ele sair, o que vai acontecer? O cara que está manuseando ele lá vai respirar ele, então vai fazer mal, vai reagir vai entrar pelas suas vias aéreas, né? Pelo seu nariz, vai chegar no teu pulmão tem água, vai reagir com a água do teu pulmão também, vai machucar o pulmão, tá bom? E aqui eu não poderia dizer
Não vou deixar de dizer, na verdade, que ele é perigoso. Até coloquei aqui uma caveirinha do Seu Madruga aqui do Chaves para dizer que ele é perigoso, tá? Por que perigoso? Bom, devido ao seu grau de reatividade, ele reage muito com a água, então ele é nocivo para nós. Por isso que nós não devemos manusear o ácido, ter contato com o ácido com a boca, com a mão, tá? Deixar cair. Por isso que sempre que nós vamos no laboratório de química, nós temos que utilizar jaleco, luvas, tá? E outros equipamentos que fornecem uma certa segurança para a gente, né? Ok. Exemplos de ácido, tá? Olha o que eu coloquei aqui, ó. Frutas, laranja, limão, pêssego, abacaxi, são frutas cítricas, né? Mas também são chamadas de frutas ácidas. Professor, mas você acabou de dizer que o ácido, ele reage com o nosso corpo. Então por que que quando a gente toma suco de laranja, toma suco de caju, toma suco de limão, sei lá, ele não oferece nenhum dano pra gente, é gostoso? Bom, porque o ácido que tem no limão, o ácido que tem nas frutas, ele é um ácido que ele não é forte o suficiente, tá? Ele não é forte o suficiente para causar nenhum dano a você. Mas se você tiver um machucadinho na boca, por exemplo, você vai ter uma afta na boca, e você toma um suquinho de limão bem gostoso, você vai observar que vai dar uma ardidinha legal. Tá? Por quê? Porque o ácido vai começar a queimar aquele local. Tá? Outra coisa também, sempre que manuseamos, a nossa avó costuma dizer, né? Sempre que você mexe com um limão, sei lá, você tem que tomar cuidado para sair no sol depois. Porque se o limão pingar na sua mão e você sai no sol, esse limão vai manchar a tua pele, vai manchar a tua roupa, por exemplo, tá? Por causa do ácido que tem nele, ok? Outro lugar também que tem ácido. O que trem é esse aqui? Isso aqui são baterias de carro, de caminhão. Tem um líquido lá dentro, pessoal, que é o ácido, tá? Ele que é responsável por fazer a corrente elétrica passar de um polo para o outro, gerando energia para o seu carro, para a bateria, né? Enfim, para qualquer utensílio que você for usar, tá? Então tem ácido lá dentro. Não sei se vocês já ouviram falar, o pai de vocês fala assim, viu? Não mexe nessa bateria aí não, tem um líquido aí dentro que queima, tem um líquido aí dentro que corrói. Esse é o tal do ácido, tá? Outro lugar também que nós vemos o ácido é... Aí tem nego que sofre, hein? Meu Deus do céu, dependendo da comida, mexe muito. Onde nós temos ácido? No nosso corpo, eu falei pra vocês, né? Onde no nosso corpo? Na nossa barriguinha, alguns barrigão, né? Mas a nossa barriguinha, tá? A gastrite é uma doença derivada do ácido. A azia é a acidez. Olha que palavra importante, acidez. Sabe quando você come algum alimento qualquer aí que você fala assim, nossa, não bateu legal, cara. Tô com azia, tô com acidez, tô com aquela sensação, sabe, de arrotar, amargo, querendo vomitar, sabe? Isso é derivado do ácido. Professor, como assim? Bom, o ácido que está dentro do seu estômago lá é um ácido chamado ácido clorídrico ou HCl, tá? Ele é muito, muito importante porque ele é o responsável por digerir os alimentos, tá? Então ele é usado para digerir os alimentos e disponibilizar os nutrientes que tem nele para o seu corpo, tá? Digerir, tá certinho, né? Bom, só que dependendo do alimento que você come, ele reage e tudo mais, e ele fabrica, né, o ácido para digerir esses alimentos, só que dá um certo excesso de acidez, excesso de ácido. E é isso que gera esse incômodo, essa sensação ruim, tá? Então, temos ácido no nosso corpo sim, o nome dele é HCl, ou ácido clorídrico, e ele é muito importante para nós, tá bom? Lembre-se desde já, vou fazer aqui um ponto importante aqui, ó. Toda vez que dá isso aqui na gente, ó, que é a azia, você corre lá e toma um negocinho lá, tá? Tem o tal do Eno, também é chamado de sais de frutas, né? Sais de frutas. Isso daí vai aliviar, né? Por que será que ele alivia? Por que será que ele combate essa acidez, tá? Pensa um pouquinho e já nós vamos responder essa questão. Bom, outro cara também que é ácido, e não podemos deixar de dizer, o refrigerante. Professor, como assim esse trem é ácido? Muito ácido, pessoal, muito ácido e muito ruim. Se eu puder influenciá-los a não tomar refrigerante, eu vou fazer isso, pessoal. Sabe por quê? Porque um copo, tá? Um copo de refri, vou colocar refri,
tem ácido suficiente para, aqui é o copo, tá? Não é codo, para mexer com o seu organismo. Então vamos lá, o refri entrou lá pelo seu estômago, percorreu as suas vias intestinais lá e foi disponibilizado para o sangue. Só que lembrando que ele é ácido, né? Quando ele entra em contato com a sua corrente sanguínea, ele acidifica o seu sangue, muda o pH, ó, palavra importante, vou deixar marcado aqui, já já nós vamos falar disso. Ele muda o pH do seu sangue, ele muda deixa o seu sangue anormal, tá? Ele deixa o seu sangue mais ácido, ele acidifica. Para você corrigir esse trem aqui, para você voltar ao seu sangue normal, mas por que eu queria voltar com o meu sangue normal? Porque nossas células, elas se comportam e funcionam em um certo ambiente. Se você mudar o ambiente, elas começam a morrer, tá? Só para vocês terem uma ideia, pessoalzinho. Câncer, comprovadamente, ele se desenvolve em ambientes ácidos, tá? Ó. Então, se você tem um excesso de acidez no seu corpo, provavelmente ou futuramente você tem chances de adquirir um câncer na vida aí. Para você resolver esse problema aqui, ó, da acidez do seu sangue, você tem que tomar 32 copos de água. Olha só, pessoal. Para você que toma um copo de refrigerante, esse copo vai mexer com o seu organismo. E para você corrigir esse erro, você tem que tomar 32 copos de água, tá? Água, vou marcar água numa linguagem química, H2O. Para você poder resolver esse trem, cara. Você acredita nisso? Pois é. Para você ver o quanto isso é ruim. O quanto o refrigerante faz mal. Deixa eu apagar isso aqui. Faz mal para o nosso organismo, tá? Pois bem. Outro fator também muito legal, muito importante aqui, um outro exemplo, né? É a chuva ácida, tá? A chuva ácida, já ouviram falar disso? Com certeza já em geografia, né? Chuva ácida, pessoal. Chuva ácida é um fenômeno natural que acontece, tá? E é um processo de contaminação da água da chuva de modo que ela se torna ácida. Ela é responsável por corroer certos monumentos históricos, tá? É responsável por danificar latarias de carro. Sabe quando você vê o carro, que tem os carros mais antigos, né? Que já tomaram mais chuvas. Quando fica mais opaca a cor, quando você olha lá o capô do carro, a cor está mais opaca do que a lateral, é porque tomou chuva ácida. Não uma chuva ácida, mas 10 anos de chuva aí, entendeu? Aí foi destruindo a tinta, né? Ou a cor do carro, tá bom? Então, aqui tá outro exemplo. Tem outros exemplos? Tem muitos, tá? O vinagre é ácido, tá? Não coloquei aqui, mas o vinagre é ácido. De repente eu ouvi falar lá. Se você ler lá, ele tem um fator lá de acidez, tá bom? Bom, agora pessoal, a pergunta que nós devemos fazer para podermos entrar um pouquinho nessa parte aqui e falar de força é o seguinte: por que refrigerante você pode tomar, pode ter contato com ele, e por que a bateria do carro, por exemplo, você não pode ter contato com o líquido que tem lá dentro? Bom, isso tudo porque, além de existirem os ácidos, existem certos ácidos que são mais fortes e outros que são menos fortes, tá? Só para vocês entenderem, já colocar essa ideia de força na cabeça de vocês, ok? Não vou falar mais disso agora, vou falar agora sobre as bases, tá? O que são as bases? As bases, pessoal, também chamadas de hidróxidos, tá? Tá aqui, ó. Qual que são as características das bases? Bom, eu disse para vocês lá que o ácido ele é corrosivo, né? Ó, o ácido aqui, ó, ele é corrosivo, ele reage com água, ele é volátil, ele é perigoso. E as bases? Bem, as bases se comportam da mesma forma. Só que você nunca ouviu falar de base, né? Provavelmente. Ou se já ouviu falar, foi pouco. Porque a base é menos famosa que o ácido. O ácido é mais famoso. E outra coisa também, que por serem parecidos, os fatores aqui, ó, elas acabam se confundindo. Então muitas vezes a pessoa fala assim, viu, não mexe com esse negócio não, que esse negócio é ácido, mas na verdade ela é uma base, não é um ácido. Porque os fatores eles podem se confundir, tá? As características delas. Mas existem as bases, que são a mesma coisa, se comportam, não, perdão, não a mesma coisa, mas se comportam do mesmo modo, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês por que é diferente. Eu até coloquei um gifzinho aqui pra mostrar que é volátil, ó. Colocou lá pra reagir, ó, começa a reagir e começa a volatilizar essa fumacinha e começa a evaporar, tá?
E é perigoso também, entrou nas vias aéreas, vai reagir com água, vai reagir com seu pulmãozinho, provavelmente vai machucar, tá? Exemplos. Bom, coloquei aqui uma fruta também, a banana, mas a banana verde. Sabe quando você come uma banana que não tá tão madura e você sente um gosto meio como se estivesse amarrando a sua boca, assim, um gosto meio diferente? Bom, é porque ela é básica. A banana tem um pH básico daí, tá? A verde, no caso, né? Outro, shampoo. Quem nunca bebeu shampoo? Opa, eu também não. Eu nunca bebi também. Mas às vezes, sei lá, de repente você foi lavar a cabeça lá, descuidou, a boca tava aberta, caiu um pouquinho de shampoo lá. Você vê que é um gostinho meio estranho, um gostinho meio que amarra na nossa boca, um gostinho meio, sabe? Porque o shampoo normalmente é básico também. Outro é a água sanitária, né? Coloquei aqui a Cândida, que é o mais conhecido. Mas a água sanitária é muito básica, tá? Por isso que ela mancha a roupa, por isso que ela clareia a roupa, tá? Porque ela é básica demais. Bem, eu falei pra vocês que o gostinho de coisas básicas, substâncias básicas, é aquele gostinho que amarra a boca, né? E dos ácidos? Os ácidos é aquele gosto mais azedo, ó. O limão azedo, a laranja é um gosto mais azedo, mais assim, picante, sabe? Só para não deixar de falar do ácido. Bom, tem forças também. Por que a banana você pode ter contato com a banana e não é recomendável você ter contato com a cândida, por exemplo, um contato direto? Por causa das forças, tá? As bases podem ser mais ou menos fortes umas que as outras, ok? Pronto. Claríssimo, bem claro. Mas agora, o que é isso tudo, né? Nós temos que falar disso tudo numa linguagem química. Então, quimicamente falando, tá bom? O que é ou qual é a diferença entre um ácido e a diferença entre uma base, tá? Qual que é a diferença entre bases e ácidos, ok? Então vamos explicar quimicamente, mas para isso nós precisamos entender uma coisinha aqui, ó, que existem algumas definições químicas para descrever o que é um ácido e o que é uma base, tá? Então fizeram estudos e falaram assim, ó, isso aqui é ácido por causa disso, isso aqui é básico por causa disso, tá? Existem algumas definições, tá bom? A que vamos estudar é do nosso ilustríssimo, nosso consagrado, tá? Arrhenius. Olha que nome bonito para vocês colocarem no filho de vocês, Arrhenius, tá bom? Esse cara foi um químico que estudou, um químico sueco que estudou, tá? Tem até a fotinha dele aqui, ó. Olha que belezinha. Bonito demais, rapaz. Ele foi um químico que estudou isso e determinou algumas coisinhas. Vamos ver o que ele fez? Tá? Ele fez o seguinte, ó. Ele fez uma definição que está aqui, ó. Tá? Mas antes de falar sobre essa definição, eu quero falar para vocês sobre quais são as características sobre. Então, continuando aqui, ó, se vocês observaram que eu queria que vocês, antes de vocês verem a definição dele, pensassem um pouquinho, ó. Eu coloquei aqui ácidos e bases, tá? Ácidos aqui e bases aqui. Professor, como que eu sei que isso é ácido e que isso é base? Bom, eu tô falando que é, então confia no pai, tá? Por enquanto. Mas vamos lá, o que vocês acham, olhando para os ácidos aqui primeiro? O que vocês acham que tem nessa molécula que faz essa substância poder ser chamada de ácido? Então temos lá, ó, primeiro aqui, HCl, que é o ácido clorídrico. Tem um outro aqui, HF, que é o ácido fluorídrico. Esse aqui que derrete gente, ó, lá do Breaking Bad. Esse HCl é o que tem no nosso estômago. E esse HI é o ácido iodídrico, tá? E esse aqui, H2CO3, mudou um pouquinho, né? Esse é o ácido carbônico que está nos refrigerantes, tá? E esse H2SO4, o que é? Esse é o ácido sulfúrico que está presente nas baterias, tá? Mas o que faz essa substância ácida? Antes pra gente pensar primeiro que o Arrhenius, tá? Bom, se vocês observarem que tem uma coisa em comum nesses caras aqui, ó, que são, na verdade, os Hs, tá? Então, ó, já pensa nisso. O que faz uma substância ser ácida é a quantidade de hidrogênio ou a presença do hidrogênio, tá? É isso que faz substância ácida. Normalmente, uma molécula ácida vem nesse formato, ó. O H vem na frente, que dá a característica de ser ácido, e depois vem acompanhada de um outro composto. No caso aqui é o Cl, nos outros estão aí, tá? Beleza.
E no caso das bases, o que faz uma substância ser básica? Bom, já dei a dica lá do ácido, a da base também tá fácil, né? Muda tudo esses compostos aqui da frente, ó. Os únicos que não mudam são esses aqui de trás, ó. Opa, tem um aqui mais, tá? Então, se vocês observarem, é isso que faz a substância ser básica. A presença de quem? Neste caso, do OH, perdão. Então aqui, ó, a presença de H é o ácido e aqui a presença do OH, tá bom? Vamos lá para a definição do Arrhenius, então, o mestrão da química. Ele fala justamente isso que a gente acabou de descobrir, que a gente acabou de evidenciar lá, ó. Ácidos e bases, tá? Uma breve revisãozinha segundo Arrhenius, ok? Bom, o ácido, então, ele tem uma característica bem importantinha. Ele tem um gosto azedo e causa mudança de cor nos pigmentos. Se você observar, a hora que você coloca lá o vinagre no alface, passa umas horinhas lá, você vai observar que o alface começa a deteriorar, começa a ficar mais preto, tá? Porque o ácido reage com a matéria orgânica que tem lá. E as bases, pessoal? A base tem um gosto amargo, aquele gosto meio que amarra. Não sei se vocês conseguem entender isso, mas ele amarra a boca, tá? Dá um gosto meio que a boca fica meio, não sei, meio. Eu não sei explicar assim nesse sentido de gosto, mas é um gosto amargo que amarra, tá? Experimentem uma banana, vocês vão ver. Verde, no caso. E uma sensação escorregadia, tá bom? E segundo Arrhenius? Bom, segundo Arrhenius, agora que entra aqui a questão. Para ser ácido, o ácido, ele aumenta a quantidade de H+, o H lá do ácido. E as bases, o OH-. Na onde? Numa solução aquosa. Então o que ele quer dizer com isso? Pegou o ácido, ou pegou uma substância lá, qualquer, colocou na água, tá? Tacou na água lá. Colocou na água. Se essa substância liberar H+, então essa substância ela é ácida. Agora, se essa substância liberar OH-, que é a característica das bases, a substância vai ser básica, tá? E se não liberar nada? Bom, se não liberar nada, não é nenhuma das duas, tá bom? Então tem muitas classes de materiais, tem óxidos, tem sais, tá? E tem algumas substâncias que podem ser chamadas de ácidos e outras que podem ser chamadas de bases, tá? Quimicamente falando, é isso que acontece. Então, ó, vamos aqui pro quadro. Ácidos são as substâncias que produzem os íons. Ó, a palavra importante, íon. O que é íon? É uma substância, um elemento químico, uma molécula com carga positiva ou negativa. Então, quando eles produzem o íon H+, ele é ácido, tá? Na água. Quando eles produzem OH- na água, tacou na água lá e liberou OH-, é a base, tá bom? Legal, vamos por partes então. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se você pegar um ácido, eu coloquei aqui um exemplo de uma GIF, ó. Tem aqui o HCl, que é um ácido, tá? O HCl ele tá aqui em cima, aqui por enquanto, aqui nessa parte de cima, só andandinho, tudo mais. Mas o que acontece? A hora que ele entra em contato com a água que está aqui, observe o que acontece com os átomos que estão unidos. Eles se dissociam, ó, se separam de certa forma. Esse dissociar ou se separar é esse movimento que acontece. Eles liberam no caso do ácido, um H+, e um outro composto, menos. Qual composto é esse? No caso do HCl, é o Cl-, tá? Então, fez isso aqui, tá? Vou colocar de uma linguagem mais inteira aqui em cima para a gente entender, ó. Tem lá HCl, estão unidos, estão juntos, é uma molécula só. A hora que eu coloquei ele na água, vou até colocar de azul para a gente entender. A hora que eu coloquei ele na água, o que acontece? O H separa-se do Cl e fica H+. E o Cl fica separado do H como Cl-. Aconteceu isso, ou seja, liberou esse cara aqui, então essa é uma substância ácida. E se fosse o contrário, se fosse com uma base, por exemplo? Então eu vou colocar o exemplo de uma base aqui para vocês. Tem aqui uma base chamada NaOH, tá? NaOH. É só da cáustica isso aqui. É o hidróxido de sódio, tá? Então, beleza. Colocou na água, ela vai separar em Na+, que é um composto. E aqui, olha o que vai acontecer. OH-. Opa, professor, lá liberava H+, e aqui libera OH-. Então, ó, liberou esse cara aqui, é básico, tá? É base. É assim que se descobriu o que é ácido e o que é base, tá? Segundo Arrhenius é isso. Bem simples, né, pessoal? Bem facinho. Não tem segredo. Beleza. Continuando aqui,
ele fala dessa parte aqui, ó, que segundo Arrhenius, um ácido mais uma base gera sal e água. Perfeitinho? Bem simples também, vou explicar para vocês. Essa reação, quando você coloca um ácido e uma base juntas, eles liberam H+. Ó, o ácido na água, quando você colocou ele na água, ele vai liberar o H+, certo? E a base na água vai liberar o OH-. Só que observe, se os dois estão juntos, ou seja, se eu coloquei os dois para reagirem juntos, né, eles vão ter contato um com o outro. Contato um com o outro. Então vai ficar H+, mais OH-. Pessoal, o que é um H, dois Hs no caso? Ó, o que é H, 2HO ou H2O? O que é isso? O que é H2? É a água, né? Ó. Opa, vou colocar de outra corzinha aqui pra gente entender melhor. Quando esses caras estão em contato um com o outro, eles formam a água, que é o H2O. Essa reação é uma reação de neutralização. O que é neutralizar? É deixar de ser ácido ou deixar de ser básico. Quando você coloca os dois para reagirem, eles formam água e cancelam a acidez ou a basicidade. Eles se tornam neutros. Olha que palavra importante, neutro, tá? Se tornando neutro não é ácido nem básico. Neutro é neutro, tá? Beleza, pessoal. Vamos só para entender melhor isso aqui ainda, ó. Tem essa questão aqui, ó. Ácidos e bases. Que é o que diferencia. Coloquei os dois um do lado do outro. Então, ó. Dá um zoom aqui. Tenho aqui o HCl. Quando ele está em contato com a água, ele vai liberar H+ e Cl-. O HNO3 em contato com a água libera H+ e NO3-. O H3PO4 em contato com a água libera H+, H2PO4-, tá? Observe que todos eles são ácidos porque liberam H+. E a base? A base libera sempre uma coisa a mais, tá? No caso aqui Na, ou Al, ou Zn. Mas ela obrigatoriamente tem que liberar OH- para ser base. Tá aqui, ó, base. Eu ia escrever, mas já tá aqui. Tá? Então, beleza. O que acontece aqui? Se eu colocar lá numa substância, pessoal, lá num copinho lá, eu coloquei, por exemplo, aqui, ó, HCl. Isso aqui é um ácido, né? HCl mais NaOH, eu coloquei esse composto aqui em cima, NaOH. O que vai acontecer? Esse composto eles vão reagir entre si e vão formar obrigatoriamente, pode colocar direto aqui já, ó, vão formar água. Porque é uma reação de neutralização, ele neutraliza o ácido, porque você tem H+ e tem OH- no mesmo lugar, eles vão se unir, vão reagir e se unir e formar a água. E forma também o que? Um sal, tá? Sal, professor, sal. Vou colocar sal aqui, ó, tá? Mas como nós estamos escrevendo a reação química, eu vou colocar o nome do sal. Então eu vou apagar aqui e vou colocar o nome do sal. Bem, se esse composto ele libera H+ e esse libera OH-, então o que sobrar deles vai se unir também. Quem que sobra daqui, desse composto aqui? O OH- saiu, sobra quem? O Na. Olha que N bonito. O Na. E desse composto aqui, se o H saiu, sobra quem? O Cl menos. Mas quando unir, forma NaCl. Isso aqui é um composto, só isso aqui é um sal. Qual é o sal? O sal de cozinha que vocês usam para temperar a salada aí. Tá? O sal do mar lá, da água do mar. É esse composto aqui, o NaCl. Cloreto de sódio, ok? Beleza, pessoal. Tá explicadinho. Isso é neutralização, tá? Toda neutralização gera como produto, vou colocar em vermelho, água e alguma espécie de sal. Gera, tá bom? Claríssimo? Espero que sim. Vamos para o último tópico, acabando a aula, falando de escala de pH. Outra forma de você descobrir o que é ácido, o que é básica, né? Ou o que é base, é através do pH. O que é o pH? O pH, pessoal, ele é uma faixa numérica, tá? Tá aqui em cima, aqui, é uma faixa numérica que vai de 1 a 14. E nesse de 1 a 14 você mede o quê? O pH. O que significa pH? pH significa potencial
hidrogeniônico. Olha que palavra bonita, pequenininha, né? Hidrogeniônico. O que significa isso? Hidrogeniônico, ó, se você dividir até aqui, ó, hidrogeniônico, mais ou menos até hidrogênio, tá? O que está falando? Está medindo o quê? Está medindo a quantidade de hidrogênio, está medindo a quantidade de ácido, tá? Então eu tenho uma composição lá, uma solução, e eu tenho lá eu aplico esse potencial hidrogeniônico, então eu estou medindo a quantidade de H+ presente nela. É assim que se mede o pH, tá bom? Ou se mede a acidez de um composto. Bom, o pH então, apresento para vocês a faixa dele aqui, ó, bem bonitinho, ó. Ele vai do extremo 0 até o extremo 14. Sendo que existe um centro aqui que nós chamamos de neutro, tá? Vamos dar números a isso agora, tá? Do 7 para menos, do 7 para o 0, as substâncias são quem? São ácidas, tá? Então tem um composto lá. Quando eu medir o HCl do nosso estômago, o ácido clorídrico do nosso estômago, certamente vai dar muito próximo do 0 aqui, ó, do 1, 2, 3. Por quê? Porque é muito ácido. E ácido está do lado esquerdo dessa faixa. Agora, se eu pegar lá, por exemplo, a minha cândida que eu falei para vocês e medir o pH dela, vai dar aqui, ó, próximo do 12, do 13, tá? Por quê? Porque é do lado neutro. Opa, perdão, do lado básico. Agora, e se eu medir a água que você bebe? Bom, a água que você bebe tem que dar mais ou menos 7. Por quê? Porque você não vai beber uma coisa que seja ácida ou básica. Não lembra que eu falei para vocês do sangue lá do refrigerante? Então, é importantíssimo que a nossa água tenha um pH neutro para não fazer mal pra gente, tá? Onde que você tira esse neutro também? Neutro você vai ver, por exemplo, no detergente, tá lá, detergente neutro. Por quê? Porque se for ácido, vai pinicar a mão. Se for básico, também vai pinicar a mão, vai fazer mal, tá? Normalmente maquiagem, produtos de contato com a pele, tem que ter um pH neutro, tá? Para não fazer mal ao ser humano, ok? Beleza. Indo para cá, como medir então? Existem equipamentos que medem, tá? Existe uma fitinha chamada fita universal, que é essa mocinha aqui, ó. O que é? Tem essa fitinha, vem com um monte de fitinha dentro dela, tá? Tem essas coresinhas aqui, ó. Aí o que você faz? Você vai lá e mergulha essa fitinha na onde você quer medir. Tem que ser líquido, né? Você passa lá no seu líquido, por exemplo, você vai lá e passa lá na cândida, e essas corzinhas aqui, elas vão mudar, cara, tá? Vão mudar, aí depois você vai poder vir aqui atrás da caixinha dela e comparar a cor que deu lá no seu com as faixas que tem aqui, ó, tá? A que der mais próximo aqui, então de repente você mergulhou lá e ficou desse jeitinho aqui, ó, ou próximo disso, então o pH tá mais ou menos nessa faixa, tá bom? Ou você foi lá, colocou no ácido lá, então vai dar mais ou menos aqui, ó. Aí você foi ver, ela deu essa cor, você consegue ter uma noção, quanti e quali, tá? Por causa da cor. Legal, outro equipamento, esse aqui é um equipamento mais moderno, ó. Você vai lá e mergulha, esse aqui é um pHômetro, né? Mede o quê? Mede o pH, tá? Mergulha essa pontinha lá na solução e ele vai te dar um valor digital, olha que legal. Bacana, né? E existe um outro que eu não vou falar muito, mas dá para medir também através do repolho roxo. Eu vou fazer um experimento com isso e vou postar um vídeo para vocês. É bem legal, muda de cor, porque dentro do repolho roxo tem uma substância lá que ela se comporta diferente. Em meio ácido, ó, como que eu vou escrever meio ácido? H+. E em meio básico, então OH-, tá? Legal? Então, tá acabando já. Aqui tá a nossa faixa de pH, aqui tem outra faixa de pH, que eu já coloquei um pouquinho mais ilustrativa aqui, tá? Com alguns exemplos. Então aqui, ó, bem ácido, ó, bateria. Aí vem subindo o ácido estomacal, ó, o ácido do seu estômago onde tá? Tá na faixa 1 do pH. O limão, pessoal, o limão, ó, faixa 2, olha que legal. Soda cáustica, tá na faixa 3. Tomate, tá? Tem alguns aqui, ó, a água de beber, 7, né? Porque tem que ser neutro. Alvejante aqui, ó, faixa 13, alvejante, que é a água sanitária, por exemplo, né? É básico, tá? E aqui tem uns exemplos bem legais, tá bom? Olha esse cara aqui, ó, comprimido estomacal. Lembra que eu falei pra vocês por que quando a gente tá com acidez no estômago, a gente toma um comprimido estomacal? Porque o ácido do estômago tá aqui, ó, na faixa do 1, muito ácido. E o comprimido tá na faixa do 10. Básico, né? O que acontece quando a gente mistura um ácido com uma base? Eu expliquei para vocês aqui em cima, aqui, ó. Um ácido com uma base
quando você coloca os dois juntos, eles vão agir neutralizando. Então, se tem um excesso de H+ lá no seu estômago e tá te incomodando, você vai lá e coloca o OH-, que é o quê? Que é justamente o comprimido de ácido, de antiácido, né? De ácido estomacal, comprimido de eno, né? Sais de fruta. Porque ele vai lá no seu estômago e vai liberar o quê? OH-. O OH- vai reagir com o H+ que está lá, vai formar água, vai neutralizar o ácido. Olha que interessante. Muito bacana, né? Então, beleza, ó, só para explicar para vocês que existem ácidos que são muito próximos do 1, do 0, né? Existem ácidos também que são próximos do 5, do 6. O que voga nisso? A força do ácido. E como que se mede a força de um ácido? Só para a gente entender, pessoal. Isso aqui já é uma coisa bem facinha também, ó. A força de um ácido, ela depende do quê? Do grau de ionização. O que é ionização? É o quanto se dissocia, tá? O quanto consegue liberar o quê? O H+, tá? A força de um ácido é medida assim. Então, quanto mais H+ tiver na solução, mais forte é o ácido. Então, se você pegar aqui, por exemplo, quando você colocar a bateria, né, o líquido da bateria na água, vai liberar muito H+. E quando você colocar, por exemplo, o café na água, vai liberar pouco, tá bom? Depende da quantidade de H+. E as bases? As bases funcionam da mesma forma, só que em vez de liberar H+, elas vão liberar OH-. Quanto mais OH- liberar, mais forte a base, tá? Lembrando que o ácido e a base têm o mesmo fator corrosivo, perigoso, tá? Legal. Cuidado. Por que cuidado? Vamos fazer um exercício aqui, ó. Quem é mais forte? O HCl ou o H3PO4? Ou seja, quem é mais forte? O ácido clorídrico ou o ácido clorídrico ou o ácido fosfórico? Se você pensar que quanto mais H+ tiver na solução, mais forte é o ácido, você vai colocar que esse cara é mais forte, né? Só que na verdade, pessoal, porque ele tem mais Hs, né? Só que na verdade o que acontece? Esse cara aqui, quando você coloca, por exemplo, 100 desse cara aqui, 100 desse cara aqui, ó, 100 moléculas de HCl, você vai observar que vão ter, ó, 100 moléculas de HCl, quando você medir lá vão ter 100 H+, porque ele libera 100% de H+, de Hs do seu composto. Então se tem 100 HCl, vão liberar 100 H+. Agora, você vai observar que esse cara aqui, ó, quando você colocou 100 desse cara, do H3PO4, quando você vai medir a concentração de H+, você vai ver que tem 4 só H+. Esse cara é parcial, ó. Esse cara não libera 100%, tá? Ele é parcial, por isso que ele é mais fraco. Se vocês observarem, tem aqui, ó. Vou ver se eu acho pra vocês aqui. Eu coloquei um. Tá bem aqui em cima, ó. Na verdade tá aqui, ó. Não, não, não. Mantenham a calma. Não se desesperem aqui, ó. Ó, o HCl, um HCl aqui, né? Um HCl libera um H+. H3PO4, um H3PO4 com 3 hidrogênios vai liberar um H também só. Ele não libera, ó. Os outros dois estão aqui, ó. Então ele é fraco por causa disso, tá bom? Legalzinho, pessoal? Só para explicar para vocês o que é forte ou fraco, tá? Finish class, acabou a nossa aula, mas antes de acabar, antes de eu dar o finish mesmo aqui, vamos voltar para nossa missão do nosso rolê para a gente ver se a gente pegou mesmo, tá? Bom, primeira missão era compreender as definições de ácido e base. Ácido, então, é o cara que libera H+. E base? Base é o cara que libera OH-. Deixei claro isso, pessoal? Tá? Segundo Arrhenius, ácido é qualquer substância que em contato com a água libera H+. Base, a que libera OH-, tá? E entender a escala de pH. Vocês entenderam, pessoal? Escala de pH vai de 0 a 14, sendo que o 7, que é o meio, é o neutro, tá? Neutro. E o 14? Do lado do 14 é básico. E do lado do 0? Do lado do 0 é ácido, tá? Quanto mais próximo do 0, mais ácido. Quanto mais próximo do 14, mais básico. Quanto mais próximo do 7, mais neutro. As substâncias, toda substância dá para você medir o pH, tá bom? E, dependendo de qual for ela, é interessante que ela seja básica, é interessante que ela seja ácida, é interessante que ela seja neutra. Para você beber, para você usar no seu rosto, é importante que seja perto do pH qual? pH 7.
porque você vai usar na sua pele não quer uma coisa ácida, tá? Agora, se você vai, por exemplo, utilizar uma coisa para limpar um composto, de repente é importante que ela seja 3. Tem detergentes, produtos de limpeza aí que são perto desse pH aqui, ó. Por quê? Para limpar mesmo, para reagir com a gordura, sabe? Então é assim, entenderam então a escala de pH? Bom, beleza. Agora aqui, ó, utilizar valores de escala de pH para classificar se as soluções são ácidas, básicas ou neutras. Eu não dei exemplo nenhum, mas vamos lá. Se eu tenho uma solução lá, eu peguei um potinho lá. Olha o meu pote aqui. Nossa, que pote feio, pera aí. Peguei um potinho aqui, ó. Certo? Continua feio, mas eu não vou mudar. Eu fui lá e medi o pH dele, e o pH dele tá 3, o pH dele. Então essa substância é qual, pessoal? Essa substância é o quê? É ácida. Porque através só do número do pH eu consegui descobrir, tá bom? Agora, e se eu fosse lá e medisse outra substância, outro copinho lá, e desse perto do 13, por exemplo, de pH? O que vocês iam me dizer? Que essa substância é o quê? Bom, se está perto do 13, então ela é básica, tá? É uma base. Legal? E se desse próximo do 7, ela estaria em qual? Em qual situação? Um pH mais neutro, né? Uma coisa mais, tá? Mais, corre menos perigo, uma coisa menos perigosa, tá bom? É isso que vocês tinham que entender nessa parte. Na outra e última parte era o que? Era reconhecer que se pode obter soluções neutras e formação de sais a partir da reação, ó, entre ácido e base, que foi o que eu expliquei lá para vocês. Se eu tenho um ácido reagindo com uma base, como que eu sei isso? Olha o H do ácido aqui ou o H da base aqui. Quando elas reagiram, elas vão formar o que obrigatoriamente nessa reação? Opa, forma o que? Forma H2O, que é água, e algum sal. Dessa reação, então, é uma reação de neutralização. Os compostos aqui, se você medir esses compostos aqui, o pH dele vai dar o quê? pH em torno de 7, porque eles já reagiram e neutralizaram os compostos anteriores, tá? E finish class, pessoal. Acabou-se as nossas aulas, a nossa aula, tá? Ficou um pouquinho maior esse vídeo, mas não tanto também que seja chato se vocês não verem, tá? Bem de boinha, espero que tenha ajudado vocês, fico à disposição aí, tá? Com Deus.